gostaria de agradecer a presença do Dr. Marcelo Pesce aqui no nosso estúdio, ele que gentilmente aceitou o convite e vai poder explicar um pouco acerca de um assunto tão atual que é a dengue e a febre chikungunya. Marcelo, ambas são transmitidas através do Aedes aegypti. Qual é a diferença entre uma e outra? Bom, são vírus parentes, não são da mesma família, mas são parentes. O que acontece é o seguinte, a febre da dengue é uma doença que ela vem, provoca muita dor muscular, chama de dor na carne, no osso, sabe? O paciente queixa de dor assim, dor lombar, dor retroocular, febre alta. A chikungunya, ela é uma doença que provoca muita dor articular. Então é uma pergunta que a gente costuma fazer para o paciente, dói o osso aqui, o braço, a carne, ou dói as juntas, né? Então dói aqui as mãos, punhos, cotovelo, joelho. Então basicamente, mas são doenças que vêm de modo agudo, começa com febre alta, dor no corpo, dor articulada, e aí tem esse ciclo que pode ser de alguns dias e pode às vezes perdurar as sequelas durante semanas ou meses. Então o grande diferencial clínico entre uma e outra é que uma dói mais a carne, o indivíduo dá aquela derrubada porque o corpo todo fica doendo. E já na febre chikungunya, ela dói as articulações e essas dores articulares são bem relatadas pelos pacientes, não dói o corpo todo, dói as juntas. O paciente fala, é bem marcante a dor articular, né? Uhum. É claro que isso, na clínica, medicina nada é 100% ou zero, né? Mas assim, na média dos casos é isso que a gente vê. E a grande maioria dos sintomas é como se ele tivesse pegado uma gripe bem forte, ele tem aquele mal-estar geral, febre. E tem algum outro sinal? O indivíduo pode ficar amarelo, pode desenvolver urina cor de sangue, alguma coisa assim? Imediatamente, esses sintomas geralmente não aparecem imediatamente, né? Só se a doença avança muito, se o paciente tem outros tipos de complicação, né? Então, para a suspeita, para o quadro inicial, geralmente é um quadro febril agudo, que é quando há aquela explosão viral, né, que o organismo reage. Então é um agente que o organismo não conhece, então está fazendo uma reação, e então vem com esses sintomas, né? Complicações dessas doenças que podem ser aí, danos hepáticos ou de outro tipo, geralmente costumam vir após alguns dias. Certo. Via de regra, você falou que é um vírus e ele faz um ciclo. O ciclo desse vírus é de quantos dias? Essas doenças são doenças que duram geralmente em torno de 5 a 7 dias, aquela fase aguda. Aí, em algumas situações, pode haver uma complicação após 7 dias, no caso da dengue, por exemplo. Os quadros hemorrágicos costumam vir geralmente na primeira para a segunda semana. A chikungunya, por exemplo, é uma doença que o paciente às vezes fica com dor articular limitante. Assim, tem pessoas que não conseguem nem andar. É muito difícil. E as duas podem eventualmente levar à morte, tanto uma quanto a outra. Então nós temos essa... E a chikungunya é uma doença que nós não tínhamos e que chegou ao nosso meio aqui em Bauru, né? Então, nós temos que ficar atentos e suspeitar de uma ou de outra. O que nós vimos esse ano é que, além do boom que deu na cidade de Bauru, na nossa região toda, é que as pessoas se prostraram muito esse ano com a dengue. Tive colegas médicos que ficaram 15 dias afastados. Hoje eu estava consultando um paciente de agudos e ele estava me dizendo: doutor, eu tive Covid, eu já tive pneumonia, mas nada se comparou à minha prostração desta dengue. Eu não tinha vontade de levantar da cama nem para fazer necessidades, nem para comer. Me arrebentou mesmo. Realmente esse sorotipo que está correndo hoje, esse é o quadro
bem marcante que está nos pacientes? A gente tem visto esse tipo de relato, né? Eu tenho por hábito, né, quando eu atendo o paciente, que eu vejo que o paciente está com dificuldade de se hidratar e tal, de já tentar remediar, porque boa parte do mal-estar que os pacientes têm, às vezes, por exemplo, o paciente não consegue ingerir líquidos adequadamente, está com febre, desidrata muito, isso dá muito mal-estar. E para reverter isso, dependendo da intensidade, né, isso provoca danos também no organismo que são, às vezes, difíceis da gente reverter e o paciente recuperar aquela energia toda que ele gastou em pouco tempo. Então, esse ano nós estamos vendo um quadro realmente um pouco mais pesado. Certo. Eu acredito que a gente vê com frequência, Marcelo, um ano a dengue vem branda, poucos casos, poucas internações, e parece que no ano seguinte dá aquela explosão. Tem uma explicação para isso? O que assim, explicações definitivas eu não tenho, mas eu suspeito do seguinte. A gente tem um ano que a doença pega bastante gente, aí aquele ciclo para por questões climáticas e tal, as pessoas ficam mais atentas, porque ouvem falar e tomam mais cuidado. Com o passar do tempo as pessoas vão relaxando, entra um outro sorotipo, né? E ela começa, então isso demora, às vezes, 2, 3 anos entre uma epidemia e outra, mais ou menos, né, que a gente tem observado, às vezes tem um pouco mais. Certo. Os venenos que são usados para nebulização, eles realmente são efetivos? Matam o mosquito? Eles matam o mosquito, né? Sobre outras formas a gente não tem às vezes ação. E é um problema o uso do veneno, porque ele não tem aquela ação assim, não é que a gente vai resolver tudo de uma hora para outra. O vírus continua a circulando e a gente com o tempo começa a ter problema de resistência, né? Então é algo que é muito complicado no sentido de que a gente não dá para sustentar o controle da doença em cima disso. Certo. Marcelo, os tratamentos, tanto para uma como para a outra, são tratamentos paliativos. Se a pessoa estiver tendo febre, tem que tomar um antitérmico, pessoa desidratada tem que hidratar, mas não existe um remédio que vá lá e quebre esse ciclo e que mate o vírus. Não tem, por enquanto não tem. E a vacina? Hoje nós temos duas vacinas liberadas pela Anvisa. Uma é uma vacina fabricada por um laboratório que é a Sanofi Pasteur, que é a Dengvaxia. E essa vacina está liberada para pessoas na faixa de 9 a 45 anos de idade e para quem já teve um episódio de dengue. Então, assim, eu nunca tive dengue e quero tomar essa vacina. Não dá para tomar. Eu tive dengue uma vez, tenho como comprovar, eu posso tomar essa vacina. Essa vacina ela é em 3 doses com intervalos semestrais. A outra vacina é uma vacina chamada Qdenga, que é uma vacina que ela já foi liberada pelo Ministério da Saúde, ela ainda não está sendo comercializada. A previsão é que a comercialização chegue a partir de junho, julho, por aí. Essa vacina, ela é de um outro fabricante, um laboratório japonês, uma matriz japonesa, que é a Takeda, e é uma vacina que é prevista em 2 doses com intervalo mais curto, né, de 2, 3 meses. Marcelo, tanto a febre chikungunya quanto a dengue pode pegar qualquer idade? Crianças são acometidas também? Também. Não escolhe. Não escolhe. A chikungunya no Nordeste, onde ela tem sido mais frequente, né, no Nordeste, região Norte, ela tem feito bastante estrago. Teve, acho que em 2018, se não me falha a memória, matou em Pernambuco, estava matando mais que a dengue. Então, e a nossa população aqui nunca foi exposta, né? Uhum. Então, é uma doença, assim, os casos, de alguns casos que eu presenciei,
A gente vê o paciente sofre. Certo. Esses pacientes, tanto de uma como da outra, dizem que as principais complicações podem ser prevenidas se hidratar bem o paciente. É verdade isso? A hidratação, ela é fundamental. Assim, é algo que a gente precisa fazer, assim, tanto que, não sei se há uns anos, quando teve uma epidemia pesada no Rio de Janeiro, eles faziam tendas, aqui no Bauru também, há uns anos a prefeitura montou um posto, né, para atendimento dos pacientes com dengue, para justamente você poder hidratar vigorosamente, sabe, precocemente, porque isso faz muita diferença, até para prevenir os quadros hemorrágicos. Certo. Aqueles pacientes que têm diabetes, hipertensão, outras doenças, eles, quando acometidos destas doenças, são mais difíceis de tratar ou não? Sim. Sempre que há uma... Nós estamos falando o seguinte, né? Um paciente que ele está sendo tem uma doença e está controlando aquilo. Quando vem uma nova doença, principalmente uma doença aguda, quer dizer, nós temos já, às vezes são pacientes que têm doença cardíaca, né? Quer dizer, rins comprometidos, muitas vezes por diabetes, por pressão alta. Então, por exemplo, para hidratar um paciente já é mais complicado. São pacientes que muitas vezes já são debilitados. Então, quer dizer, como a doença, vou falar algo assim bem genérico, mas eu acho que explica. É como se o paciente não tivesse uma reserva energética para entregar para combater aquilo. Então, a gente vê que são pacientes que tendem a complicar mais, ou às vezes alguma coisa que estava ali meio que poderia esperar um pouco para acontecer, acontece. Então o paciente pode infartar numa hora dessa, né? Pode ter um AVC. Então não é incomum a gente ver. Ou às vezes até o paciente fica tão debilitado que daqui a pouco ele contrai uma pneumonia, sabe? Porque expolia demais. Certo. É muito desgastante o paciente, muito. Qual que é o período de incubação em média de cada uma dessas doenças? É de poucos dias, viu? Coisa de 3, 4 dias. 5 dias, mais ou menos, né? Assim, não é algo que demora, o paciente fica muitos dias, né? Assim, então, entre contrair, pegar o vírus e começar a aparecer os sintomas, em poucos dias isso aparece. Certo. Existem alguns que pegam as duas concomitantes, pega dengue e chikungunya? É possível. É possível na medida que não é comum por enquanto, mas é perfeitamente possível, né? Porque o mosquito ele pode ter os dois vírus. Então, se a incidência na população começa a aumentar, então, quer dizer, você está com chikungunya, eu estou com dengue, o mosquito vem aqui, pica você, me pica e pica alguém lá que pode passar os dois. Entendi. Gestante, infectada, tanto de um quanto de outro, tem complicações? É algo, assim, gestante é sempre algo que a gente fica preocupado, né? Assim, assim, você vê, né? Quer dizer, o impacto que tem isso na população, né? Então, se a gente pega uma população que está envelhecendo, pega gestantes, pega crianças, né? Quer dizer, alguém, por exemplo, que está recuperando de um quadro, uma gripe, uma Covid, quer dizer, em termos de saúde pública, isso é um estrago, né? Nós vimos o que foi a Covid, é que a gente se habituou, né, a ver a dengue ano a ano, mosquito. Mas é algo que, eu acho assim, que em termos de saúde pública, é muito complicado, né? E depois, assim, você tem que preparar pronto atendimento, sabe? Quer dizer, se um paciente começa a desenvolver um quadro hemorrágico, o que você faz no caso de uma gestante? É muito difícil, né? E o que a gente vê é que nessas ondas que vem aí no verão, final do verão, vem para arrebentar, mesmo que acaba não tendo espaço nem para atendimento, como você falou, teve vezes de montar tendas mesmo, o mesmo esquema de guerra aí para atender mesmo esse pessoal. Mas, pelo que você acabou dizendo, existe um relaxamento nos anos subsequentes a uma crise dessa, que depois de 3, 4 anos a coisa vem para valer novamente. Isso, assim, depende muito
da população. A gente deve sempre, obviamente, cobrar, né, do governante de plantão e tal. Agora, a população é que precisa no dia a dia ter cuidado. Você vai na cidade, as pessoas jogando lixo, armazenando. Não tem como. Se o mosquito vai... Choveu esse ano. Choveu para Choveu valer. bastante, né? Aham. Calor. Agora estamos indo numa fase que ainda os dias são Transição, quentes, né? Quer dizer, para o mosquito crescer é uma maravilha, né? E nós tivemos também um grande agravante, né, Marcelo? Nós vimos de um período de Covid. Todo mundo estava desesperado, de cabelo em pé por causa do Covid. Então esquecemos tudo o resto. O resto não matava mais. A preocupação era tão grande com essa doença que a gente acabou realmente negligenciando até mesmo a dengue. Sim, não foi só isso, né? Que a gente viu muitos tratamentos serem postergados, pessoas morrendo por outras doenças, né? Quer dizer, é muito importante que se faça uma reflexão, né, sobre o que a gente pensa sobre saúde pública e o que se pretende no dia a dia. Porque os recursos eles são finitos, precisam ser bem alocados, bem direcionados. E isso, a gente vê essas doenças indo e voltando. Quer dizer, veja bem, nós mal saímos dessa epidemia de Covid, né? Emendamos um quadro de dengue, daqui a pouco a gente pode começar a ter uma epidemia de gripe e Covid voltando, quer dizer... É uma em cima da outra. É uma coisa de louco, né? Então, assim, eu acho que a população tem que, de alguma forma, contribuir. Sabe? Marcelo, você falou que o exame clínico e o diagnóstico clínico é importantíssimo. Mas existe algum exame laboratorial que você diferencie uma da outra? Qual exame você pede para ter certeza que é uma ou outra? A dengue, a gente tem 2 exames de sangue que são feitos. Um pode ser feito bem precocemente, logo no primeiro até o 3º dia de doença, que é um exame que a gente pesquisa uma proteína que é a proteína NS1 do vírus. E é um teste rápido, bem fácil de se fazer. Vamos supor que o paciente chegou lá, olha, estou com febre há 5 dias, já não dá para fazer esse exame. Então a gente aguarda mais 2 dias e faz um outro exame para pesquisar anticorpos do tipo G e do tipo M. No caso da chikungunya, a gente tem que aguardar realmente uns 5 a 7 dias para fazer o exame que confirma se é chikungunya ou não. 5 a 7 dias de exame, então, aí você, de sintomas. Aí você faz os exames. 7 dias é um pouco mais seguro, né? Porque, assim, como a gente vai pesquisar anticorpos, esses anticorpos eles precisam de uns dias para serem fabricados e estar num nível que o exame detecte. Então a gente precisa de um prazo aí de uns 7 dias, mais ou menos. Tá. E geralmente os casos de dengue, por volta de 15 dias, alivia bem os sintomas e a pessoa consegue tocar a vida numa boa. Já o chikungunya pode ficar meses aquelas dores articulares. Pode ficar por semanas ou meses. Assim, a dengue, eu costumo dizer o seguinte, né, que o paciente tem 1 semana de doença, aí tem 1 semana de rescaldo, sabe? E se convalecendo daquela doença. Esperar e depois costuma ir, né? Pacientes mais debilitados, obviamente, tempo maior para se recuperar. A chikungunya, na maioria das vezes, também costuma ir bem, mas alguns pacientes têm, realmente, aí tem dor limitante ou até problemas vasculares mais sérios, né? Diante desses primeiros sintomas, febre alta, dores no corpo, o indivíduo pode já começar a se hidratar, ficar mais em casa, tomar um antitérmico, ou ele deve procurar um médico? Eu acho que, assim, como o paciente tem febre, né, muito mal-estar, fica inapetente, é conveniente procurar um serviço de saúde para saber se é isso mesmo e o que fazer. Certo. Com o passar dos dias, essas doenças, por exemplo, atacam um pouco o fígado, né? Então o paciente fica com boca amarga, dificuldade para ingerir. Então, a avaliação
profissional, ela é importante para dimensionar qual é o risco, né? Existem escalas de risco para isso, e o que fazer para cada caso. Marcelo, se você tivesse que dar uma dica para essa pessoa, que dica você daria? Começou os sintomas, procurar um médico e... hidratar-se, procurar um serviço de saúde. É importante estabelecer o diagnóstico, porque é o seguinte, uma outra questão é que boa parte dos pacientes trabalham. E o paciente não tem essa condição de trabalhar. Então ele vai precisar procurar ter um serviço de saúde até para um ter um atestado médico, né? Então, e às vezes adoece na casa 2, 3 pessoas. Né? Por exemplo, o mosquito adoece o pai, adoece o filho, a mãe. Então é muito complicado, né? Às vezes um está se curando, o outro adoece. Então impacta muito na rotina, na vida das pessoas. E a cidade tem uma rede de atendimento ampla, né? Assim, as UPAs e tal. E consegue, na medida do possível, atender, né? Assim, mas se saturar, aí é necessário criar outros expedientes, como o pessoal criou para a Covid, até criou agora para a dengue também, né? Algumas unidades para isso. Certo. Marcelo, é possível a pessoa pegar 2 vezes seguidas essa doença? A dengue, sim. Quer dizer, a dengue, uma vez que a gente pega, eu peguei a dengue esse ano, vamos supor que é o tipo 1, sei lá. Durante 6 meses a 1 ano, mais ou menos, eu fico protegido de todos os tipos de dengue. Depois eu posso pegar os outros tipos. São 4 tipos de dengue, de 1 a 4. Então, quer dizer, a dengue é uma doença que a gente pode, em teoria, pegar 4 vezes. O que acontece é que, por exemplo, eu peguei agora. Se eu pego uma segunda vez, o risco de desenvolver uma terceira, uma quarta, o risco de desenvolver uma doença hemorrágica aumenta à medida que eu pego outros tipos, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso também. A chikungunya a gente pega uma vez só, pelo menos por enquanto. Chikungunya só tem um sorotipo e geralmente é isso mesmo. Ok. Eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para o nosso telespectador. Nós falamos aí da educação do povo, que eles têm que cuidar das suas casas, nessa época de chuva, recolher esses lixos aí da rua, não deixar também ao redor da casa, né? E se proteger um pouquinho mais, uma telinha, um aerosol aí para espantar esses bichos, tudo ajuda, né, Marcelo? O uso de repelentes é recomendável, né? Então utilizar o repelente com frequência nas áreas expostas, né? Ficar com menos áreas expostas. Eu sei que no calor as pessoas acabam utilizando bermudas e tal. Os repelentes em casa, de ambiente, também podem ajudar. Obviamente, todos esses cuidados que já foram mais do que propagados, né? De cuidado com lixo, com água parada, né? Que esse mosquito gosta de água limpa. Então, a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa aprender a cobrar, né, dos nossos vizinhos também que façam isso, sabe? Quer dizer, há necessidade de a gente compreender que a cidade é de todos, que todos nós somos afetados pelos comportamentos, né? Isso a gente fala com relação à dengue, com relação a trânsito, tudo, né? Então, é necessário a gente aprender a viver em sociedade, em comunidade, né? E a gente prezar por essa cidade onde a gente vive e tem a vida da gente aqui. Joia. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença do Dr. Marcelo. Ele pôde falar, explicar um pouco mais para vocês acerca desse assunto que é importantíssimo, faz parte do nosso dia a dia. E se ainda assim restaram algumas dúvidas, queiram encaminhar para a TV Prevê, tenho certeza que o doutor terá o maior prazer em respondê-las. A vocês que nos assistiram, muito obrigado e fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.